Olá, queridos irmãos e amigos, aqui estamos uma vez mais para uma nova recapitulação, a lição 7 deste trimestre, com o título A Tua Misericórdia Alcança os Céus. Pois bem, temos muito, mas mesmo muito a falar sobre a misericórdia de Deus. Obviamente que não podemos, nem temos a intenção de esgotar este assunto na breve recapitulação desta lição, mas de qualquer modo vamos tocar alguns pontos que são absolutamente fundamentais. Mais uma vez conto com a preciosa colaboração do irmão José Eloy, a quem desde já peço que possa orar connosco para nós iniciarmos esta reflexão. Pai querido, nas Tuas mãos nós colocamos a exposição da Tua Palavra para que o Teu Espírito trabalhe na nossa mente e no nosso coração e suplicamos que nos mostres a beleza daquilo que está escrito, Senhor, a profundidade acerca do Teu caráter e que este conhecimento, esta visão que Tu nos dás acerca de Ti próprio possa guiar e nortear a nossa vida aqui na Terra até à Tua vinda, Senhor. Amém. E que também nos possa ajudar a aperfeiçoar o nosso caráter para um dia estarmos contigo e viver na nova Terra, Senhor. Assim seja, Com Senhor. os anjos, com os santos de todas as épocas, com os habitantes dos outros mundos também, em comunhão com eles. Que Tu ajudes e abençoes todos aqueles que estão escutando e ouvindo e que eles possam pegar na Tua Palavra e ler e entesourar no seu coração a Tua Palavra e que possa ser uma âncora segura e firme até à Tua vinda, Senhor. Amém, Senhor. Ajuda-nos na compreensão da Tua Palavra e dos Teus salmos. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. 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 Muito bem. É um facto que a Bíblia nos diz que não há um justo nem um sequer, e todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Já esta ideia era transmitida no Antigo Testamento, visto que no livro de Eclesiastes, no capítulo 7, há um texto que eu creio que é o texto de que o apóstolo Paulo se lembrou, ou que lhe veio à mente quando ele escreveu o que escreveu em Romanos 3, 10 e 23, e esse texto, como eu disse, está no livro de Eclesiastes, no capítulo 7 e no versículo 20, que diz o seguinte: na verdade que não há homem justo sobre a terra que faça bem e nunca peque. Então, esta é uma realidade universal, que a palavra de Deus transmite de forma muito clara, quer nas páginas do Antigo Testamento, quer do Novo Testamento. Então, se assim é, então só mesmo a misericórdia ou a graça de Deus nos pode valer, nos pode salvar. É ou não é, irmão? É isso mesmo. A misericórdia do Senhor é necessária para a salvação de todo o ser humano, todo aquele que quiser e estiver interessado. E sem essa misericórdia, sem a graça do Senhor, sem essa compaixão do Senhor para com a raça humana caída, para com os seres humanos caídos, ninguém seria salvo, ninguém poderia entrar na vida eterna. Sem dúvida. Porque nós temos uma inclinação que somente pode ser vencida com a habitação do Espírito de Deus em nós. Isso. E temos uma dívida muito grande dos nossos pecados que só pode ser paga com a morte expiatória do Senhor Jesus Cristo Muito na bem. cruz. E estas duas coisas são essenciais para nós podermos um dia entrar na vida eterna. Então estamos totalmente dependentes da misericórdia do Senhor devido à natureza humana pecaminosa que existe na raça humana desde o pecado de Adão e Eva. Então a misericórdia é extremamente importante nos salmos. Em todos os salmos está cheio, aliás, os salmos estão cheios portanto, desta ideia da grande misericórdia e compaixão do Senhor. É isto que nos dá ânimo, que nos dá força quando nós lemos os salmos. É isso mesmo. Todos nós precisamos disto. Todos nós Precisamos disto. Todos nós. Sabe, irmão, eu tenho notado que, mas isto não é de agora que eu notei isto, mas, enfim, este pensamento torna-se cada vez mais forte na minha mente. Há muitas pessoas, sobretudo fora do meio cristão, que quando olham para os cristãos, olham com uma certa inquietação, às vezes até com uma certa maldade, porque acham que nós cristãos, eu já disse isto aqui, mas vou voltar a dizer, acham que nós cristãos temos a pretensão de sermos pessoas melhores. Bom, atenção, faço aqui um parênteses para dizer, até devemos ser, porque temos o poder e a graça do Senhor à nossa disposição. Isso. Mas nós não somos, e mal vai do cristão que considera que à partida nós somos melhores do que qualquer outra pessoa. Não somos. Não. Bem pelo contrário. E é exatamente por termos consciência de que não prestamos, não somos bons, somos pecadores, estamos destituídos da glória de Deus, é que nós desesperadamente nos inclinamos para Cristo como nosso Salvador e queremos que Ele verdadeiramente seja o nosso Salvador. Pois bem, os salmistas transmitem de uma forma tão clara, tão cristalina, na minha visão, esta total dependência do Senhor, esta
plena certeza de que não fosse a misericórdia do Senhor, e o que é que nós seríamos? Não seríamos nada. E nos vários salmos que a lição aqui nos sugere para o estudo desta semana, eu começo pelo Salmo 136, aliás, que é o salmo que vem aqui referido logo na lição de domingo, e este Salmo 136 é um salmo que para mim já há muito tempo é um dos melhores hinos de louvor precisamente à misericórdia ou à benignidade do Senhor. A versão clássica em português mais antiga fala em benignidade, não em misericórdia, mas são, enfim, termos mais ou menos sinónimos. E o salmo tem 26 versículos, e em cada dos 26 versículos, no final, aparece porque a sua benignidade é para sempre, porque a sua benignidade é para sempre, porque a sua benignidade é para sempre. Ou seja, isto é um tipo de refrão que se repete, não é? E eu creio que isto, enfim, entoado em música, em canto, devia ser muito bonito, não é? Portanto, dizia-se uma estrofe e depois vinha-se ao refrão, dizia-se outra estrofe, vinha-se ao refrão, dizia-se outra estrofe, vinha-se ao refrão, e o refrão era sempre o mesmo, porque a misericórdia de Deus dura para sempre, ou porque a sua benignidade é para sempre. Agora, quando nós lemos as estrofes, e eu agora vou fazer uma leitura do Salmo 136, mas apenas nas estrofes, digamos assim, diz assim: louvai ao Senhor porque Ele é bom, louvai ao Deus dos deuses, louvai ao Senhor dos senhores, aquele que só faz maravilhas, aquele que com entendimento fez os céus, aquele que estendeu a terra sobre as águas, aquele que fez os grandes luminares, o sol para governar de dia e a lua e as estrelas para presidirem à noite, que feriu o Egito nos seus primogénitos e tirou a Israel do meio deles, com mão forte e com braço estendido, aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes e fez passar Israel pelo meio dele, mas derribou a Faraó com o seu exército no Mar Vermelho, aquele que guiou o seu povo pelo deserto, aquele que feriu os grandes reis e deu a morte a reis famosos, Seom, rei dos amorreus, e Og, rei de Bazã, e deu a terra deles em herança, sim, em herança a Israel, seu servo, que se lembrou da nossa humilhação e nos remiu dos nossos inimigos, que dá mantimento a toda a carne, louvai ao Deus dos céus. Portanto, esta foi a leitura que eu fiz, repito, do Salmo 136, sem o refrão que diz, no final de cada versículo, porque a sua benignidade é para sempre. Então, o que é que nós encontramos neste Salmo 36? Bom, o salmista começa por louvar ao Senhor porque Ele é bom, e é porque Ele é bom que Ele é misericordioso ou benigno, não é? Depois ele enaltece o nome de Deus, quem Deus é Deus dos deuses, é Senhor dos senhores, aquele que só faz maravilhas, ou seja, o único que faz maravilhas, aquele que com entendimento fez os céus, e depois aqui ele começa a referir-se ao facto de Deus ser o Criador de todas as coisas, isso, não é? Portanto, aquele que com entendimento fez os céus, aquele que estendeu a terra sobre as águas, aquele que fez os grandes luminares, no quarto dia da criação, o sol para governar de dia, a lua e as estrelas para presidirem à noite. Depois, a partir do versículo 10, começa a referir os feitos que Deus fez na redenção do seu povo ao tirá-los do cativeiro egípcio. E depois diz que feriu o Egito nos seus primogénitos e tirou Israel do meio deles, com mão forte e com braço estendido, aquele que dividiu o mar vermelho e fez passar Israel pelo meio dele. Ou seja, Davi aqui, portanto, está a fazer uma recapitulação dos grandes feitos criadores e redentores de Deus. E certamente, e como diz aqui a lição e muito bem, o facto, portanto, de o salmista estar, portanto, a repetir estas coisas é para assegurar assim aos adoradores que o Senhor não muda e que vai repetir os seus favores do passado em cada nova geração. Portanto, Deus lembra-se do seu povo e é fiel ao seu concerto da graça. Portanto, esta é uma noção muito, 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 muito importante. Ou seja, o Deus que fez todas estas coisas aqui referidas pelo salmista continua a ser o mesmo Deus hoje, porque Deus não muda, como nos diz em Malaquias 3:6. Então, se Deus não muda, será que Ele pode hoje fazer os mesmos feitos, as mesmas maravilhas que fez no passado? E a resposta é óbvia, claro que pode. E se pode, porquê é que não faz? Bom, provavelmente aqui já mexe connosco, já tem a ver connosco, não é? Mas isto é muito inspirador para nós hoje, não é assim, irmão? Sim, eu vejo aqui também um pensamento interessante. Ou seja, neste salmo, realmente, o salmista
mostra as razões pelas quais Deus é benigno, Deus é bom, e as razões são todas essas. Começa, portanto, no facto de Deus ser alguém acima de tudo aquilo que é considerado como Deus. Ele está acima de tudo. Ele está acima de tudo aquilo que é considerado Senhor aqui na Terra, está acima de tudo o que é considerado Deus aqui na Terra, e ele é benigno porque ele criou a Terra, criou a vida sobre a Terra, criou o homem, não é? Portanto, ele é benigno, ele é bom. A bondade de Deus vê-se logo pela criação, pela semana da criação. Portanto, ele criou uma habitação e uma nova ordem de seres, que foi o ser humano, que não existia, uma nova ordem de seres. Então ele criou porque ele é bom e é benigno. E depois, o pensamento interessante que eu encontro aqui é este, é o que está no versículo 10. O versículo 10 diz: aquele que feriu o Egito nos seus primogénitos. E depois no versículo 15 diz: aquele que precipitou no mar vermelho o faraó e o seu exército. E no versículo 17 diz: aquele que feriu grandes reis, porque a sua benignidade é para sempre. E no versículo 18 diz: e tirou a vida a famosos reis. Isso. Não é? E no verso 24 diz: e nos libertou dos nossos adversários. O que é que isto quer dizer? Isto é muito interessante, porque a bondade e a benignidade de Deus não é só nas coisas boas. Isso. Muito bem. Também, é também nas coisas que supostamente aos olhos humanos são coisas más. Isso. Ou seja, Deus foi benigno ao ferir o Egito, ao precipitar o faraó e o seu exército no Mar Vermelho, ao ferir estes grandes reis, ao tirar a vida a estes grandes reis e, portanto, ferir os adversários de Israel. Então, isto também é a benignidade de Deus. O que é que isto quer dizer? Deus tem estado sempre ao lado do seu povo desde o princípio, vai continuar a estar até ao fim, até à segunda vinda de Cristo, e Deus vai continuar a ser benigno na história da Igreja Adventista do Sétimo Dia, quando a perseguição devido à lei dominical vier. É isso. O Senhor vai continuar a ser benigno para com o seu povo e para com a sua Igreja. Muito bem. Ele vai ferir muitas nações. As nações vão ser abaladas até aos seus fundamentos, não é? Deus vai atuar, Deus vai fazer milagres. Porque o que é isto? Isto são milagres. Abrir o Mar Vermelho é um milagre, não é? As pragas do Egito são milagres, claro que sim. Não é? Portanto, Deus vai atuar, a atuação de Deus através de milagres para apoiar o seu povo, para ajudar o seu povo, para libertar o seu povo, para proteger o seu povo, e contra aqueles que são inimigos da verdade e do seu povo, e também são inimigos de Deus. Portanto, essas atuações de Deus, em que Deus fere, em que Deus destrói, em que Deus tira a vida, faz parte da bondade, da benignidade de Deus para com os justos, para com o seu povo, para com aqueles que são santos, para com aqueles que representam o caráter de Deus, não é? Então, isto é benignidade, não esqueçam isto. E Deus vai agir assim também no futuro que está à nossa frente. Exatamente. Nesta guerra entre a verdade e o erro que está à nossa frente, Deus também vai atuar assim. Exato. Portanto, resumindo... E não esqueçam, aliás, nós vamos ver isso até nas 7 últimas pragas, não é? Exatamente. Não é? O capítulo 16 do último livro da Bíblia descreve as 7 últimas pragas. O que é isso? É a tal benignidade de Deus para com o seu povo. Exatamente. Ou seja, nessa bondade, nessa benignidade e misericórdia que Deus comunica ao seu povo, portanto, uma das formas... Eu estou apenas a reforçar aquilo que o irmão disse e muito bem, mas uma das formas, não a única, mas também existe, uma das formas de Deus ser benigno e misericordioso para com o seu povo é quando Ele pune os inimigos do povo de Deus. Exatamente. Portanto, porque os egípcios, o faraó, o seu exército e estes reis famosos eram inimigos declarados do povo de Deus, não é? E reparem, quem é um inimigo declarado do povo de Deus é um inimigo de Deus, não é? Portanto, é alguém que se opõe a Deus. Por se opor a Deus é que sente, digamos, ódio e raiva para com aqueles que são de Deus, não é? Isso. Sem o saberem, os seres humanos são de certo modo influenciados por esse espírito invisível, desse anjo rebelde que foi expulso do céu, cujo nome era Lúcifer e que agora é conhecido como Satanás e o diabo, não é? Esse ser influencia o pensar e o sentir de milhões de pessoas aqui na Terra, e governantes e pessoas que lideram, e por isso acontecem as coisas más que acontecem no nosso mundo, não é? É verdade, é verdade. E eu me apercebo cada vez mais como aqueles que estão sob a influência de espíritos malignos,
essas pessoas manifestam mesmo, e cada vez de forma mais descarada, um ódio para com aqueles que são de Deus. Mas um ódio mesmo descarado, não é? Em muitos esse ódio ainda está encoberto, ainda está disfarçado, mas em alguns esse ódio já começa claramente a manifestar-se. Portanto, estava também escondido, mas já começa, digamos, a deitar as suas garras para fora. E isso é muito evidente e vai ser cada vez mais evidente. E quando o irmão se referiu às 7 últimas pragas mencionadas em Apocalipse 16, há aqui um texto que para mim é um texto crucial, quando diz no versículo 5, em Apocalipse 16, e ouvi o anjo das águas que dizia: justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, e santo és, porque julgaste estas coisas. Isso. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. É a linguagem da Bíblia. Porque a terceira praga, diz o versículo 4, o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas e se tornaram em sangue, e já a segunda praga era também o mar transformar-se em sangue. E portanto, o que é que o anjo das águas diz? Tu és justo porque tu lhes dás a beber aquilo que eles mais gostam, não é? É como se o anjo dissesse o seguinte: olha, vocês gostam tanto de sangue, derramaram o sangue dos santos e dos profetas, olha, agora tomem lá sangue com fartura, bebam à vontade, não é? Portanto, Deus, ao exercer este juízo, está a ser justo, está a ser, portanto, está a ser santo, como diz aqui o versículo 5, justo e santo, estas duas palavras. Portanto, Deus, quando exerce juízo, não deixa de ser santo e justo. Exatamente, faz parte da benignidade de Deus levantar-se a favor do seu povo. Lembrem-se do versículo de Daniel 12, versículo 1, Daniel capítulo 12, versículo 1, isso. Naquele tempo se levantará Miguel, não é? Aquele que se levanta, que é o defensor do teu povo. Exatamente. Portanto, Miguel, que é Jesus Cristo, ele um dia se levantará para defender o povo de Deus aqui na terra, na grande batalha do Armagedom. Exatamente, é isso mesmo. Muito bem, muito bem. Então, Deus será um poderoso general à frente dos seus exércitos de anjos, não é? Que comandará a batalha espiritual aqui neste planeta, que em breve será travada, e Deus vai estar ao lado do seu povo para fazer essas maravilhas, não é? Irmão, já agora, e por falar na justiça de Deus, muitas vezes nós enfatizamos, e bem, que assim como Deus é um Deus de amor, nós, ao sermos seus discípulos, devemos ser também, portanto, obviamente, pessoas amorosas, pessoas benignas, não é? E, portanto, assim como Deus é amor, nós devemos manifestar o amor na nossa vida e no nosso caráter. Eu não poderia estar mais de acordo com isto é óbvio. Mas não é menos verdade que se Deus também é justo, não é? E a sua justiça se manifesta da forma como se manifesta, então nós, sendo seus seguidores, seus discípulos, também temos a obrigação de manifestar a justiça na nossa vida, no nosso coração. E na lição da semana passada, eu enfatizava, e não sei se alguns dos que nos ouviram acharam que era talvez forte mais aquilo que eu disse em relação a Davi. Portanto, Davi, que manifestamente foi um homem bondoso, um homem generoso, não é? Que fez bem a muitas pessoas, mas ele matou muita gente, ele lutava tenazmente contra os inimigos que ele considerava como seus inimigos, mas que eram, no fundo, inimigos do povo de Deus, não é? E nem de propósito, já depois de eu ter feito esta afirmação, eu li o 22º capítulo do segundo livro de Samuel, que é um cântico de Davi em ação de graças. E neste cântico nós encontramos aqui palavras muito fortes de Davi, e sim, eu vou só ler algumas, se o irmão me permite. Eu creio que isto está em plena sintonia com o que vimos na lição de domingo, estamos a ver, e diz aqui em determinada altura, portanto, neste cântico, todo o capítulo 22, que tem 51 versículos, é, portanto, este cântico de Davi em ação de graças ao Senhor. E aqui a partir do versículo 38 ele diz: persegui os meus inimigos e os derrotei, e nunca me tornei até que os consumisse. E os consumi, e os atravessei. Como é que ele atravessava? Era com a espada. Portanto, quando eu até usei a imagem de que ele cortou muitas cabeças, ele espetou a espada em corações, ele abriu abdómenes. Portanto, está aqui. Portanto, não inventei nada. E os consumi, os atravessei, de modo que nunca mais se levantaram, mas caíram debaixo dos meus pés. Porque me cingiste de força para a peleja, fizeste abater debaixo de mim os que se levantaram contra mim, e deste-me o pescoço dos meus inimigos, daqueles que me tinham ódio, e os destruí.
Olharam, porém, não houve libertador. Sim, para o Senhor, porém, não lhes respondeu. Então os moí como o pó da terra, como a lama das ruas os trilhei e dissipei. Isto são palavras muito fortes, convenhamos. E são palavras que hoje parecem politicamente incorretas de serem proferidas. Mas isto está cá na palavra de Deus e nós não podemos fazer, digamos, vista grossa ou fingir que estas palavras não existem. Não, estão cá, estão cá. E o que é que elas revelam? Por isso é que há pessoas que dizem, eu não compreendo, Deus é um Deus de amor. Pois é um Deus de amor, mas também é um Deus de justiça. E aqueles que são de Deus devem revelar na sua vida e no seu caráter essa justiça. É claro, e eu em momento algum, portanto, eu enfatizei isso, pelo contrário, até disse que este tempo de matar literalmente pessoas é um tempo passado. Nós hoje não vamos entrar numa guerra santa, não é? Mas devemos usar as armas espirituais que estão ao nosso alcance e nós temos que usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E com essa espada do Espírito nós devemos fazer bem, nós devemos apoiar, dar ânimo, mas também devemos ferir. A palavra de Deus também é para ferir algumas mentes, alguns corações que se levantam contra Deus, que se levantam contra a sua verdade, que se levantam contra o seu povo. Para esses, nós devemos usar a palavra mesmo a matar. Exatamente. E desculpem, mas eu acho que não estou a interpretar incorretamente a palavra de Deus. Portanto, esta justiça tem que existir. Irmão, não sei, corrijam-me, por favor, se eu estou a pensar de forma errada, mas sim, eu nós creio já que não. lemos, exatamente, nós já citámos esses versículos das 7 últimas pragas em que Deus vai fazer justiça contra a sua igreja, contra o seu povo. Deus só exerce a sua justiça e atua dessa maneira em defesa do seu povo. Isso. Só quando eles estão realmente para prejudicar o povo de Deus, Deus atua desse modo. E foi assim no passado. Portanto, resumindo, o Salmo 136 mostra-nos um Deus que opera maravilhas, é um Deus criador, que opera maravilhas, que faz milagres, é um Deus que tem mão forte, Isso. Que tem um poder de facto eficaz. E é um ser que fere quando é necessário, mas também é fiel ao seu concerto, ao seu povo. Muito bem. É fiel ao seu concerto. E aquilo que nós temos que fazer, é aquilo que diz o Salmo 136, é, portanto, reconhecer que a sua benignidade dura para sempre, a sua bondade dura para sempre. E nós devemos reconhecer isso com adoração jubilosa, com confiança, de facto, como diz a nossa lição. Devemos permanecer fiel ao concerto também com o Senhor, tal como Ele é fiel conosco, e devemos aprender a confiar nele, uma vez que Ele atua desta maneira no passado, aprender a confiar nele no presente, que Ele é capaz de fazer coisas idênticas ou parecidas no presente, e temos que, portanto, numa única palavra, conforme diz as palavras iniciais do verso 1, rendei graças ao Senhor. Isso Portanto, mesmo. rendei graças. Então temos que dar graças ao Senhor continuamente, porque Ele é um Deus assim, Ele é um ser assim, não é? Então, só dizer que este salmo termina, portanto, aqui com uma noção de universalidade, portanto, do cuidado no verso de Deus. 25. É o versículo 25, exatamente, quando diz que dá mantimento a toda a carne. Não sei como toda a carne. Portanto, Deus preocupa-se com toda a carne. Isto é muito interessante, porque mostra que Deus não se preocupa apenas com o seu povo que Ele escolheu. Não é? Deus preocupa-se com toda a carne. Portanto, a graça de Deus é universal. Só que, como eu não disse, Deus é justo e tem que fazer justiça em determinadas ocasiões, e por isso Deus age desse modo. Mas a graça de Deus é universal, diz o verso 25, não é? E mais, agora, Deus age através do seu povo, e todos aqueles que se juntam ao seu povo, ou que se querem juntar ao seu povo, aí a misericórdia plena de Deus se fará sentir. Por exemplo, quando Raabe, que era uma estrangeira de Jericó, quis unir-se ao povo de Deus, porque teve fé que Deus estava a dirigir aquele povo, ela foi aceita. E foi aceita não apenas ela, como toda a sua família. Só ela que ajudou os espias que foram à cidade de Jericó. No entanto, a misericórdia que aquele povo quis manifestar para com Raabe foi extensível a toda a família de Raabe. Isto é fantástico. Mesmo. Esse é o símbolo, porque ela era uma pagã, era uma pessoa que adorava outros ídolos de outras nações, mas de alguma maneira a sua mente e o seu coração começou a apreciar o Deus de Israel. Não é? E a querer fazer parte do povo do Senhor. Ela reconheceu. E ela foi honrada de tal maneira que foi
um antecessor, portanto, de Cristo. Exatamente. Ou seja, Cristo Essa vem foi a maior honra. veio da linhagem de Raab, não é? Exatamente. A linhagem Exatamente. humana, na carne, Na carne, não é? exatamente. Na herança genética. Mas E, temos portanto, outros isto é muito exemplos importante. na Bíblia de pessoas que se juntaram ao povo de Israel Isso e mesmo. que foram, portanto, completamente aceitas, não é? Portanto, não havia... Isto é assim, Exatamente. hoje eu creio que se desvirtua aquilo que é o ensino bíblico sobre o cuidado a dar aos estrangeiros. Porque hoje só se enfatiza um aspecto, devemos acolher os estrangeiros, e, portanto, mostrar amor e misericórdia aos estrangeiros. Tudo bem. E era este o ensino que se dava à nação de Israel. Mas havia uma condição. Era aceitar os estrangeiros se os estrangeiros aceitassem o Deus de Israel e as condições de vida em Israel. De outra forma, não eram bem aceitos. Ok? Da mesma forma, hoje, deve-se aceitar bem os estrangeiros na condição que eles aceitem as normas do país que o recebe, como tal como Deus refugiados. exigia que se fizesse, que os estrangeiros fizessem quando entravam para a nação de Israel, não é? Agora, porque eu vou dizer, eu revolta-me um pouco quando vejo, por exemplo, certos estrangeiros que vêm para certos países, nomeadamente aqui da Europa, não é? E depois começam a querer não só defender os seus valores, a sua cultura, a sua religião, como a querer impingir nos países que o recebem, misericordiosamente, impingir os seus valores, entre aspas, não é? Portanto, não é este o ensino bíblico. Repito, o ensino bíblico é acolhei o estrangeiro, mas o estrangeiro que aceitava plenamente no seu coração o Deus de Israel e as condições do concerto que Deus tinha com o seu povo. Portanto, quando eles aceitavam isto, então eram integrados na sociedade israelita como qualquer outro israelita. Que isto fique muito claro. Muito bem, irmão. Agora, sim, força. Já agora, portanto, para terminarmos e passarmos para a lição seguinte, eu gostaria de ler aqui uma experiência com o meu versículo diz: rendei graças ao Senhor, não é? Rendei graças ao Senhor, repete-se no versículo 1, 2 e 3, não é? E depois no verso 26, tributai louvores ao Deus dos céus, não é? Então, há vários versículos aqui que dizem para nós rendermos louvores ao Senhor. E a certa vez, Ellen White, ela deixou escrito o seguinte: esta manhã o meu coração está pleno de louvor e de ações de graças a Deus, de quem provém todas as nossas misericórdias e bênçãos. O Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre, diz ela. Louvarei aquele que é a luz do meu semblante e o meu Deus. Ele é a fonte de toda a eficiência e de todo o poder. Porque não o louvamos pronunciando palavras de conforto e esperança a outros? Porque são tão silenciosos os nossos lábios? A linguagem é um dom do céu e deve ser usada para exprimir os louvores daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Oh, quanto bem se realizaria se Deus fosse honrado por todos os que professam ser cristãos. A luz do mundo brilha sobre os homens, sob a forma das mais ricas bênçãos. Todas as providências foram tomadas para o suprimento das nossas necessidades temporais e espirituais. No entanto, com poucas ações de graças, recebe o doador destas graças, destas bênçãos, não é? Então, que nós possamos ter o mesmo espírito que o salmista teve no Salmo 136 e que Ellen White teve e tinha, e que ela incentivou os adventistas a fazerem assim da mesma maneira, não é? Vamos passar ao Salmo 51, que é o Salmo que foi analisado na lição de segunda, e este Salmo 51, reparem, como é que nós fazemos a ligação entre o que dissemos e o Salmo 51? Pois bem, porque a misericórdia do Senhor, um dos pontos mais altos em que ela se manifesta é quando nos perdoa os nossos pecados. E aqui o Salmo 51 é um salmo de arrependimento e de confissão do salmista Davi, quando ele suplicou o perdão a Deus por aquilo que ele tinha feito, quando adulterou com a esposa de um dos seus oficiais e depois premeditou o homicídio desse mesmo oficial. Aliás, o título do salmo até diz: Salmo de Davi para o cantor mor, quando o profeta Natan veio a ele depois de ele ter estado com Batseba. E então ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Qual pecado? Exatamente. Era o pecado que ele tinha na mente dele, o pecado de adultério. Enfim, antes do adultério foi o pecado da cobiça, não é? Porque ele cobiçou uma mulher que não deveria cobiçar. Estão a ver a importância dos nossos pensamentos, da nossa mente?
queridos irmãos e irmãs, porque muitas vezes só passamos ao ato quando já cultivamos na nossa mente algo. Portanto, se nós tivermos o cuidado de não cultivar ou não permitir que maus pensamentos sejam cultivados na nossa mente, estamos a fazer um bom trabalho de prevenção para não dizer palavras e para não praticar atos iníquos. Portanto, quando a tentação assaltou o coração e a mente de Davi, não é? Quando ele viu a mulher a tomar banho e ele foi assaltado pela tentação, e reparem, qualquer um de nós pode ser assaltado pela tentação, o próprio Senhor Jesus Cristo foi assaltado pela tentação, mas a tentação em si não é pecado. Só é pecado quando eu cedo à tentação, quando eu convenho com a tentação, quando eu dou aso à tentação. Então, quando ele foi assaltado, ele deveria imediatamente em pensamento, assim como a tentação foi um pensamento que o inimigo colocou na sua mente, ele deveria em pensamento dizer ao Senhor, por favor, retire este pensamento da minha mente. E se ele tivesse feito isso, certamente ele não teria passado à fase seguinte, como passou, não é? Então, exatamente. Por isso é que o apóstolo Tiago diz, por exemplo, que tudo começa com a cobiça, e eu vou ler esse texto, portanto, na epístola de Tiago, diz que quase todos os pecados começam precisamente na cobiça. Não é por acaso que Provérbios 4:23 diz que, sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E eu gosto muito de uma tradução mais recente, a Bíblia em português corrente diz: vigia acima de tudo o teu pensamento, porque dele depende a tua vida. Tudo começa aqui no nosso pensamento. E Tiago diz isto, Tiago 1,14 diz assim: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Outras versões falam da cobiça. Depois, havendo a concupiscência ou a cobiça concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então, o que é que Davi começou, onde é que ele começou por cair? Quando ele transgrediu o 10º mandamento da lei de Deus, diz: não cobiçarás a mulher do teu próximo, não é? Depois, ao ter transgredido esse mandamento, não parou por aí, depois transgrediu o 7º, que diz: não adulterarás. Depois de ter transgredido o 7º, transgrediu o 6º, que diz: não matarás. E, portanto, isto foi uma sucessão, isto foi foi uma série de barreiras a cair umas atrás das outras. E, amigos, deixem-me dizer-vos, quando nós não controlamos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, fica tudo descontrolado. Por isso é que é tão importante nós controlarmos os nossos pensamentos. E o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 10:5, aconselhou algo que todos nós cristãos deveríamos tomar em consideração. E o que é que ele disse lá? Que devemos levar cativos os nossos pensamentos à obediência a Cristo. 2 Coríntios 10:5. Levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Outra versão diz: levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então, nós devemos, com a ajuda do Senhor, em primeiro lugar, exercer um controlo sobre os nossos pensamentos, emoções e sentimentos. Sem esse controlo mental, amigos, nós estamos perdidos neste grande conflito. Estamos completamente perdidos. Aliás, não se esqueçam, se Lúcifer tivesse feito isso no céu, não tinha surgido o grande conflito. Nem mais. Exatamente. É? Tal e qual. E se Eva tivesse feito isso quando estava a olhar para a árvore proibida, não é? Não tinha entrado o pecado no mundo. Amigos, tudo começa na nossa mente e muitas vezes os caminhos que os pensamentos têm na nossa mente, amigos, podem ser ou para o bem ou para o mal. Exato. Portanto, na nossa mente, repare, a nossa mente tem que ser o leme da nossa vida. E esse leme tem que estar bem seguro nas nossas mãos, com a ajuda do Senhor, claro. Porque, reparem, uma mente que não está controlada é como um carro descontrolado, quer dizer, que vai a grande velocidade e o condutor não tem controle sobre o volante. É a mesma coisa, irmãos. É a mesma coisa. Agora, um carro que tenha o volante bem seguro pelas mãos de um condutor profissional, pois bem, mesmo que vá a grande velocidade, pode não sofrer nenhum acidente. Então, e sobretudo quando nós vamos a grande velocidade, e eu recordo-me, quando numa parte da minha adolescência eu andei muito de bicicleta e quando às vezes numa descida de uma montanha eu ia a grande velocidade, eu ainda agarrava com mais força ao volante. Para quê? Para manter o controlo da bicicleta, e quando às vezes tenho que conduzir mais rapidamente, seguro com mais força ao volante para manter o carro bem controlado. Claro, então, claro. O volante é pelo volante que controlamos o carro, essencialmente, não é? Pois bem, a nossa vida é pelos pensamentos, queridos. Pelos pensamentos. Exatamente. E voltando aqui ao Salmo 51, portanto aqui Davi
plenamente agora arrependido do seu pecado, ele confessa o pecado ao Senhor, o Senhor lhe perdoou, mas ele pede ainda mais, ele diz, eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim, ou seja, aquilo estava sempre ali a pesar na consciência dele. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos parece mal. Reparem, não foi só contra Deus, não é na realidade, mas qualquer pecado que nós cometamos contra o nosso próximo é um pecado contra Deus. Isso é evidente, exato. Não é? Para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Versículo 5, eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Infelizmente este versículo é muito mal interpretado hoje em dia e portanto, enfim, não vou agora entrar por aqui, mas basicamente, e isto é o próprio comentário bíblico adventista que interpreta desta forma o versículo 5 do Salmo 51, que diz, quando diz aqui, eis que em iniquidade fui formado, Davi não nasceu pecador, ele nasceu com uma natureza pecaminosa, ok? Portanto, ele não nasceu já... Reparem, quando uma criança nasce, se nós dizemos que ela que nasce pecadora, então, mas que pecado é? Será que só o ato de nascer é pecado? Então a criança tornou-se pecadora só por ter nascido? Que culpa é que ela tem de ter nascido? Não, ninguém nasce pecadora. Nós nascemos sim com uma natureza pecaminosa. E essa natureza pecaminosa, mais cedo ou mais tarde, nos vai induzir a cometer atos pecaminosos, ou atos, ou pensamentos, ou palavras pecaminosos. Mas ninguém nasce pecador. Esta, infelizmente, é uma teologia que está a disseminar-se, mas é a teologia de origem católica ou romana. Esta é a posição da Igreja Católica Romana, não é a posição adventista do sétimo dia. Sim. Eu lamento que haja hoje pastores e teólogos que estão a veicular este ensino. Isso, repito, é um ensino católico ou romano, não é um ensino adventista, porque não é um ensino bíblico. Ok? E aqui, voltando ao Salmo 51, portanto, ele diz aqui, eis que amas, versículo 6, a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria, purifica-me com hisope e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. E depois ele diz no versículo 10 uma coisa muito importante, diz assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. E aqui na lição de segunda, muito corretamente, o autor, ou a autora neste caso, faz aqui uma chamada de atenção muito importante. Diz assim, o perdão divino envolve mais do que uma proclamação legal de inocência. Exatamente. Eu lembro uma vez, eu levantei-me, uma forma de dizer, numa aula de teologia, o professor tinha acabado de dizer que a justificação é, portanto, um ato jurídico da parte de Deus, e deu a entender que era só isso, e eu disse, é isso, mas não só. Mas não só. A justificação envolve um ato jurídico da parte de Deus? Sim, envolve. Claramente, isso é inegável. Ok? Agora, não é só isso. E aqui a autora diz, e muito bem, o perdão divino envolve mais do que uma proclamação legal de inocência. Há esta proclamação legal de inocência. No santuário celestial onde Cristo ministra em favor de cada um dos seus filhos, quando nós recorremos a Ele pela fé, quando nós aceitamos a sua oferta graciosa, melhor dito, e o aceitamos como nosso Salvador pessoal, pois bem, nesse momento, os nossos pecados são cancelados. É a mensagem de Pedro no dia de Pentecostes. Ok? Isso é o ato jurídico que Deus no santuário celestial faz, de apagar os nossos pecados. Esse é o ato jurídico. Essa é a proclamação legal de inocência. Está certo, isto acontece, é um facto, mas não fica por aí. E eu digo, louvado seja Deus que a ajuda de Deus não fica por aí. Então o que é que acontece mais? E aqui a lição diz, Ele produz uma profunda mudança que alcança até as partes mais profundas do eu humano. Ora bem. Isso mesmo. Ou seja, é como diz aqui, portanto, o salmista, reparem, nos versículos 1 a 3, ele pede o perdão divino, ou seja, ele pede a proclamação legal de inocência, ele pede a absolvição, e Deus vai-lhe dar. Mas no versículo 10, ele vai mais longe, ele pede a Deus um coração puro. Ou seja, uma transformação. Ele sabe que essa é que é a verdadeira solução do problema. Ora, aí está. Porque se não há uma mudança da nossa natureza, não é? O que é que acontece? Então eu vou continuar a pecar e peço perdão, e vou continuar a pecar e peço perdão, e vou continuar a pecar e peço perdão. E não saímos da cepa torta, por assim dizer. Pois bem, Deus almeja que o seu povo saia da cepa torta. Passa a expressão, mas ela é muito conhecida, os irmãos percebem o que é que eu quero dizer com isso. Então, nós temos, pela graça e pela misericórdia de Deus, a possibilidade de duas coisas. Primeiro, sermos
termos a tal proclamação legal de inocência. Segundo, sermos transformados, termos um novo coração para nós sermos vencedores na luta contra o mal e contra o pecado. Irmãos, volto a dizer, porque há muitos irmãos que dizem, mas você já... Eu sempre me indigno um bocadinho com este argumento, porque é assim, não, eu estou num processo de, e também desejo que cada um de vós, meus queridos irmãos e irmãs, possam pelo menos acreditar pela fé de que aquilo que Deus quer fazer por mim, quer fazer por vós, porque Ele quer fazer por todos. Eu não sou especial, eu não tenho nenhum estatuto especial diante do Senhor, não tenho mesmo, e nunca acreditei nem acredito nisso. Mas acredito que o Senhor, aquilo que Ele quer fazer por cada um de nós, é isso, é perdoar-nos, para que nós fiquemos libertos do peso da culpa, que esteve na nossa mente e esteve, assim como esteve na mente de Davi por muito tempo, não é? Porque sabem, quando Natan foi falar com Davi, isto está registado em 2 de Samuel no capítulo 12, Ellen White diz que já foi cerca de 1 ano após ele ter cometido o pecado. Um ano depois, isso mesmo. Ou seja, houve ali 1 ano. E eu acredito que durante esse ano Davi sofreu muito. Portanto, todos os dias daquele ano que transcorreu, desde que ele cometeu o seu pecado até o profeta de Deus ter ido falar com ele, a mente de Davi estava inquieta, a sua consciência estava culpada, ele estava inquieto, ele sentia-se mal, eu nem quero imaginar. O que é demonstrado pela leitura do Salmo 51. Exatamente. Exalta. Aliás, no Salmo 32 é outro salmo onde Davi, por exemplo, fala... Exatamente, o Salmo 32 ele também. Ele diz aqui, por exemplo, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Ele falava por experiência própria, ele sabia do que estava a dizer. E depois reparem, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. E agora repare no versículo 13 o que é que o salmista Davi aqui disse. Enquanto eu leio os meus pecados. Leia, irmão, leia. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Constantes gemidos todo o dia e todos os dias. E leia ainda o versículo 4. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim e o meu vigor se tornou em sequidão de estilo. Exatamente. Portanto, a mão pesava sobre ele dia e noite. Dia e noite. Ou seja, Davi sofreu. Deve ter sido um ano de total sofrimento, de angústia. E todos nós já passamos por isso. Eu espero que todos nós tenhamos passado por isso, Exatamente. Porque é bom sinal, irmãos. Se nós pudermos dizer que já passamos por isso, sabe o que é que isto significa? Isso é que é boa nova, que o Senhor já nos libertou desse nosso estado de angústia, estado de inquietação pelos nossos pecados. Então, a libertação que o Senhor nos dá pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu perdão, é algo que nos dá vida, que nos instila um novo vigor, que é um novo reset, é um novo recomeço, é um novo reinício na nossa vida. Mas Davi, lá no fundo ele próprio, e volta ao Salmo 51, ele tinha plena consciência que isso não chegava, era preciso mais a tal transformação do coração. Irmão, já falei muito, faça favor de tomar a palavra. Assim, o que é que nós vemos acerca de Deus então? Como é que nós vemos aqui o caráter de Deus no Salmo 51? Então, nós vemos que Deus é um Deus que se compadece, é um Deus que apaga os nossos pecados, é um Deus que nos lava dos nossos pecados, é um Deus que nos purifica dos nossos pecados. Onde é que isso está escrito? No versículo 1 e 2. Porque ele pede isto porque sabe que Deus é assim. Isso. Deus é assim, tem este caráter, Deus tem esta maneira de ser. E ele pede isto, como nós sabemos, influenciado, tocado, dirigido pelo Espírito Santo. Não é? Os salmos são inspirados pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo fez com que Davi sentisse isto, estes sentimentos, estes pensamentos, e que verbalizasse isto nos cânticos, nos salmos, certo. E portanto aqui especificamente no Salmo 51. Então Deus é assim, e porque Ele é assim, Deus inspirou Davi a escrever este salmo para que ele obtivesse a bênção do Senhor. Muito bem. E ele obteve a bênção do Senhor. Então Deus é um Deus que se compadece, que apaga os nossos pecados, que nos lava, que nos purifica. Versículo 1 e 2. É um Deus também, ele torna a repetir, interessante, a mesma ideia, no versículo 7 e 9, onde ele diz, purifica-me, lava-me, apaga os meus pecados. Estas ideias do versículo 1 e 2 ele torna a repetir no versículo 7 e 9. Ele tinha a firme convicção que Deus é assim. Então é isto que nós aprendemos do caráter de Deus. Mas depois, lá está, ele também sabia que Deus faz mais que isso, faz mais do que perdoar o pecado. E no versículo 10 e no versículo 11, ele diz, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Portanto, Deus tem que tornar novo o espírito de Davi para ser um espírito reto. E ele tem que criar novamente em Davi um coração reto, um coração puro. É uma obra de criação. A redenção é uma obra de criação.
há uma ressurreição da morte espiritual em que Isso. ele caiu. Muito não é? bem, Então muito Deus bem. tem que ressuscitar a pessoa para uma vida espiritual novamente. É um ato de criação, de regeneração. Deus Exatamente. faz no ser humano. Ele teve que fazer isto, infelizmente, em Davi, porque ele caiu muito baixo. Então Deus é um Deus que cria novamente, é um Deus que renova, é um Deus que torna a restituir a alegria da salvação. Portanto, Isso. tudo isto, tudo a dizer, está no versículo 10, 11 e 12. Certo. E é um Deus que sustém, que é capaz de suster aquele que se mantém apegado ao Senhor pela fé. Deus sustém-nos com um espírito voluntário, diz o versículo 12. Então, Deus é um Deus capaz de fazer E esse isto espírito tudo. O que é que nós temos que voluntário, fazer? e este espírito voluntário é um espírito em que nós nos inclinamos para Deus, buscamos a Deus não de forma contrariada, não Isso. sendo, não, nós fazemos de forma voluntária, ou seja, fazemos com É. gosto. O nosso coração tende para isso porque recebemos um novo coração, conforme a promessa de Ezequiel 36, 27. Exatamente. E Deus dá esse novo coração e depois sustém esse coração. Isso. Não só dá, mas Deus sustém esse coração dia a dia se os nossos olhos estão postos em Deus. Deus faz esse trabalho. É isso que ele pede no versículo 12. Sustém-me com o espírito voluntário. Quem é que faz este trabalho? É Deus, é o Espírito de Deus. Ele apenas pede que Deus faça esse trabalho nele porque ele quer, ele deseja. Muito bem. Ele sente essa necessidade. E quando nós sentimos a necessidade, Deus faz o trabalho. Muito bem. Deus faz quando nós sentimos essa necessidade. O que é que nós temos que fazer? Segundo o Salmo 51, já vimos que Deus tem este caráter. Deus é assim, tem esta maneira de ser. Deus, ainda bem que Ele é assim, porque senão ninguém se salvava. Pois. Aliás, isso é o que diz a lição de terça. Nenhum de nós tinha acesso à vida eterna. Nenhum de nós tinha acesso à vida eterna. Já vamos ver na lição de terça que é exatamente essa a ideia-chave da lição de terça. Mas aqui ainda na lição de segunda, irmão, se me permite, aqui o termo que aparece no original hebraico, aqui no Salmo 51, 10, cria. Este cria é bara, e este bara é o mesmo verbo hebraico que é usado, por exemplo, em Gênesis 1, capítulo 1, quando Deus diz que criou todas as coisas. E então, o mesmo poder criador que Deus manifestou no início, Perfeito. é esse poder que Ele é capaz de usar para a nossa recriação. E exatamente, é isso mesmo, a recriação do coração, da mente, da alma. Portanto, Deus pega em nós e faz uma nova criação. Somos uma nova criatura, tudo se fez novo. Diz o apóstolo Paulo, tudo se fez novo, uma nova criatura. Portanto, é essa obra de criação que Deus faz. E a palavra realmente que ele utilizou, Davi, é bará, que é a palavra que é usada em Gênesis no capítulo 1. Exatamente. E o interessante é que a palavra bará nunca é usada para se referir a seres humanos. Ou seja, os seres humanos, na Bíblia, os seres humanos nunca fazem bará, ou seja, nunca fazem criação no sentido da palavra bará. Esta palavra bará é sempre usada para Deus. Ou seja, só Deus é capaz de fazer este trabalho. Claro. Nenhum ser humano consegue fazer este tipo de criação que a palavra bará significa. Só Deus. Só é usada para Deus em toda a Bíblia. Bara é um ato autenticamente divino, ponto final. É um ato divino. Isso só é usado para Deus em toda a Bíblia. Ou seja, a recriação da nossa vida, do nosso coração, só pode ser feita por Deus, por mais ninguém. Só pode ser feita por Deus. Então, o que nós temos que fazer? O que nós temos que fazer é derramar o nosso coração diante do Senhor, pedindo perdão, suplicando a Deus que lide connosco, não segundo o nosso pecado, mas segundo a sua benignidade e a sua misericórdia, e aparecermos diante do Senhor com um coração quebrantado e contrito. Muito bem. Portanto, o que é que nós aprendemos deste Salmo? Que nós temos que agir deste modo. O que é que nós aprendemos? Que Deus é assim, Deus está disposto a fazer este tipo de coisas, mas nós temos que fazer a nossa parte. E é derramar o nosso coração diante de Deus com um coração quebrantado e contrito e suplicar ao Senhor que faça um milagre. Portanto, é o que nós aprendemos do Salmo 51. O arrependimento de Davi foi genuíno? Foi um arrependimento genuíno, verdadeiro e profundo. Por isso Deus fez o milagre, e não só o milagre de recriação de Davi. Os irmãos não esqueçam que Deus ficou tão desgostoso com Davi por isto que ele fez, este pecado de homicídio premeditado e adultério, que Deus iria fazer Davi descer à sepultura. Portanto, Deus não queria que Davi continuasse vivo, que era um mau exemplo do caráter de Deus. Aliás, deixe-me só aqui fazer uma pausa, irmão, para dizer que, e aqui a autora da lição refere foi aqui... nessa altura um mau exemplo do caráter de Deus. Foi. E aqui, portanto,
Estão aqui 2 versículos bíblicos apresentados na lição de segunda-feira, 12 de fevereiro. Um é Êxodo 21:14 e Levítico 20:10, e eu faço questão de ler estes textos. Vou começar pelo Levítico 20:10, e este texto diz aqui o seguinte, Levítico 20:10, também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Ou seja, o pecado de adultério só tem uma solução, é a morte. Exatamente. Portanto, isto segundo a lei. Aliás, o salário do pecado é a morte, diz-nos Paulo, portanto, para qualquer pecado, incluindo, obviamente, o pecado da transgressão do 7º mandamento. Mas aqui, em Êxodo 21:14, também nos é dito, portanto, que para além dele ser réu de morte pelo seu pecado de adultério, também era réu de morte por ter premeditado o homicídio contra alguém que era totalmente inocente. Que era o marido da mulher com quem ele cometeu adultério. E aqui, Êxodo 21:14, diz exatamente isto: mas se alguém se ensoberbecer contra o seu próximo, matando-o com engano, tirá-lo-ás do meu altar para que morra. Então, Davi era duplamente réu de morte. Duplamente réu de morte. Não há volta a dar. Como todos nós somos. Como é que nós sabemos que Deus planeava fazer isso com Davi? Era essa a vontade de Deus, fazer isso com Davi. Porque quando o Natan veio falar com ele e ele se arrepende, o Natan responde assim: também não morrerás. Pois, exatamente. Também não morrerás, mas a criança que nasceu morrerá. O fruto do teu pecado. Ou seja, também não morrerás. O que é que isto quer dizer? Que se ele não se arrependesse perante o profeta Natan, a mensagem que Natan tinha para ele é que ele iria morrer. Exatamente. Ele iria sofrer o castigo, Deus iria lhe tirar a vida, Deus não queria que ele continuasse vivo. Mas ele voltou a ter o coração segundo o coração de Deus, não é? Voltou a ter o coração segundo o coração do Senhor, que é misericordioso e benigno e perdoador. Deus aceitou-o novamente e perdoou então o pecado dele e já não o matou. Deus desistiu da ideia de o fazer descer à sepultura, porque vemos nessa resposta do profeta Natan. Pois, é isso mesmo. É isso mesmo. Então, e sabe, irmãos, só quando nós nos apresentamos corretamente diante de Deus, com a plena consciência de que nós somos de facto réus de morte. Eu digo bem, réus de morte, desculpem-me, a expressão é forte, é dura, eu sei que é forte e que é dura, eu já a senti bem na pele, mas é isso mesmo, somos réus de morte. Ponto final, parágrafo. Exato, e só quando nós temos a humildade e a coragem de reconhecer isso e ir humildemente ao Senhor, sem qualquer... Mas sem mesmo, reparem, se nós temos a plena consciência que somos réus de morte, não temos nenhum argumento. Nenhum. Zero. E, portanto, só apelamos para a misericórdia de Deus e para a sua compaixão, mais nada, é só. Agora, quando o fazemos no espírito certo, no espírito correto, aleluia, glória a Deus, porque o Senhor manifesta a sua misericórdia para connosco. E é isto, irmãos, que é o Evangelho. É isto que é o Evangelho. É isto que é o Evangelho, é o plano da redenção. Exatamente. Exatamente. É isso mesmo. Ok, irmãos. Irmão, passemos à lição então de terça-feira, o irmão já se adiantou na ideia. Eu não tinha citado onde tinha lido o texto anterior, que esta manhã o meu coração está pleno de louvor e de ações de graças. É na meditação matinal para conhecê-lo de 1964, na página 216. Ok. É maravilhosa a descrição que Ellen White faz aqui do que Davi sentiu, também nos comentários à lição desta semana, e que se encontra no livro Patriarcas e Profetas, na página 667 e 68. Olha, estava realmente é maravilhoso pensar... o que ela diz aqui, e aconselho os irmãos a lerem com calma. Estava a pensar ler alguns trechos. É interessante que ela diz... Leia, irmão, leia. O arrependimento de Davi foi sincero e profundo. O arrependimento de Davi foi sincero e profundo. Como é que nós sabemos isso? Não houve esforço da parte de Davi para atenuar o seu delito. Quando o profeta Natan fala com ele e ele cai em si e realmente percebe, não houve esforço para atenuar o delito, a sua oração não se inspirou no desejo de escapar aos juízes que o ameaçavam, viu, porém, a enormidade do seu pecado contra Deus, viu a contaminação da sua alma, que estava suja, sentiu a repugnância por si mesmo em consequência do seu pecado. E não era unicamente pelo perdão que ele orava, mas pela pureza do coração. Salmo 51. Davi não abandonou a luta em desespero. Nas promessas de Deus aos pecadores arrependidos, ele via a prova do perdão de Deus e da sua aceitação. Este período da história de Davi está repleto de significado para o pecador arrependido hoje. Isso. É uma das mais fortes ilustrações que nos são dadas sobre as lutas e as tentações da raça humana, do arrependimento verdadeiro para com Deus, da fé no nosso Senhor Jesus Cristo,
e durante todos os séculos tem-se mostrado uma fonte de animação, de ânimo, para aqueles que, tendo caído em pecado, estavam a lutar sob o fardo da sua culpa. Milhares de filhos de Deus, quando traídos pelo pecado e prontos a entregar-se ao desespero, têm-se lembrado como o arrependimento e a confissão sincera de Davi foram aceitos por Deus, apesar de ter de sofrer por causa da sua transgressão. E estes também se revestiram de coragem para se arrependerem e procurarem novamente andar no caminho dos mandamentos de Deus. Quem quer que debaixo da reprovação de Deus se humilhe com confissão e arrependimento, como Davi fez, pode estar certo de que há esperança para ele. Quem quer que com fé aceite as promessas de Deus, encontrará perdão. O Senhor nunca lançará fora uma alma verdadeiramente arrependida. Amém. Portanto, isto ali está em Patriarcas e Profetas, páginas 667 e 68. Amém. Louvado seja Deus por essas bonito que nós possamos preciosas animar certezas. daqueles que estão a ouvir, que possam estar a passar situações parecidas ou que necessitem do perdão, que tomem o mesmo ânimo de Davi e façam o mesmo que ele fez, que o Senhor aceitará. E o Senhor recriará a alma novamente à imagem de Deus. Amém. Amém. Ok, irmão, vamos ao Salmo 130, da lição de terça. E o irmão pode ler agora o Salmo, por favor. Portanto, é um Salmo pequeno. Então, das profundezas eu clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, as iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Nele copiosa redenção. É Ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Então, mais uma vez, nós vemos um pouco do caráter de Deus e daquilo que Deus quer da nossa parte para que nós sejamos em sintonia, o ser humano e Deus. Isso mesmo. Isso mesmo. E aqui, neste Salmo 130, eu creio que aqui, tenho a certeza, porque está aqui claramente revelado as duas grandes ideias que o salmista faz realçar aqui. É, primeiro, o seu pecado pessoal, mas é também o pecado do seu povo. Ou seja, ele também está preocupado com o pecado do seu povo. Mas mais do que estar preocupado com o seu pecado e com o pecado do seu povo, é ele louvar a misericórdia de Deus que está no fundamento, portanto, do perdão que cancela esses mesmos pecados dele e do seu povo. Então, irmãos, o que é que nos pode dar unicamente esperança e contentamento nos dias que nós hoje vivemos? Pois bem, é exatamente uma vez mais a misericórdia, a benignidade do Senhor que nos dá a certeza do perdão na nossa mente, para nós e para o povo. E por falar no povo, irmãos, tenho que dizer aqui algo: quão facilmente nós caímos muitas vezes na tentação de olharmos muitas vezes para os erros dos nossos irmãos, do povo de Deus em geral. E é verdade que nós temos uma responsabilidade para com o nosso irmão, é um facto. Deus foi muito claro com Caim quando lhe perguntou por aquilo que ele tinha feito, e Caim, pretendendo ou pensando poder esquivar-se a essa responsabilidade, disse: por acaso sou eu o guardador do meu irmão? Sem talvez ter consciência lá no fundo do seu coração de que realmente ele é um guardador do seu irmão. Sim, nós todos somos guardadores dos nossos irmãos e, portanto, como guardadores dos nossos irmãos, nós temos uma responsabilidade sobre os outros, ok? Atenção, e eu aqui quero deixar bem clara aqui esta noção: eu não sou responsável pelas decisões dos outros, mas eu sou responsável pelos outros. Não sei se conseguem ver a separação. Portanto, eu repito, eu não sou responsável pelas decisões que os outros tomam, porque cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus, conforme está escrito em Romanos 14:10. Mas eu tenho uma responsabilidade para com o meu próximo, e essa responsabilidade Deus não me retira de mim. Portanto, eu tenho que assumir essa responsabilidade, e se não a assumo, eu tenho que dar contas a Deus por não assumir essa responsabilidade. Mas a minha responsabilidade vai até onde? Qual é o limite dessa minha responsabilidade? Pois bem, o limite é até ao ponto de aconselhar, de dar a conhecer a essa pessoa a verdade.
A decisão última pertence à pessoa, não a mim. Que isto fique muito claro na vossa mente. A decisão última pertence à pessoa, mas eu tenho para com o outro a responsabilidade de o advertir, de o aconselhar, de o animar, de o instruir na verdade que vem do Senhor. Ok? Está claro este ponto? Não sei se o irmão quer dizer mais alguma coisa. É isso. Portanto, uma vez mais neste Salmo 130, nós vemos o caráter de Deus, porque no fundo os Salmos é para nos mostrar como é o caráter de Deus, como Deus é, porque é isso, é quando compreendemos o caráter de Deus que somos atraídos para Ele. É isso então, mesmo. O grande interesse de Deus é que a raça humana veja o caráter de Deus tal como Ele é. E os Salmos são uma das maneiras de vermos o caráter de Deus como Ele é. E também nos Salmos vemos o que é que Deus pede de nós, quais são os requisitos para nós obtermos as bênçãos que Deus tem para dar. Isso. Portanto, há a parte de Deus, o que Deus faz e aquilo que nós temos que fazer. E uma vez mais, aquilo que nós vemos no Salmo 130 é o que é que nós temos que fazer para obter as bênçãos do Senhor. Versículo 1 do Salmo 130, clamo a ti, Senhor. O versículo 2, escuta a minha voz, as minhas súplicas, diz o verso 2. Então temos que clamar, temos que suplicar, não é? No versículo 5 ele diz, aguardo o Senhor a minha alma, ou aguardo e espero na sua palavra. Temos que esperar no Senhor. Temos que aguardar, suplicar ao Senhor e aguardar que o Senhor faça esse milagre em nós. No versículo 6, a minha alma anseia. O que é que temos que fazer para cumprir estes requisitos para obter as bênçãos de Deus? É ansiar, ter anseio que Deus atue, que Deus intervenha, não é? E depois termos consciência de que realmente, conforme diz o versículo 7 e 8, que em Deus há misericórdia, em Deus há redenção e é Ele quem redime o seu povo. Isso. Se nós conseguirmos perceber isto, em Deus há redenção, Ele redime o seu povo, em Deus há misericórdia, só temos que fazer a nossa parte. Se nós compreendermos isto, nós vamos conseguir alcançar a bênção que Deus tem para Muito dar. bem. E neste caso, uma vez mais, o que é? É a libertação da culpa, do pecado e do poder do pecado. Isso Onde mesmo. é que ele menciona isso? O Muito versículo bem. 3, se observares, Senhor, as iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Ou seja, ele tem a noção que o que está a sofrer é devido às suas iniquidades, é devido ao seu pecado, não é? E depois, no final do versículo 8, ele torna a falar no pecado, que é a causa dele estar neste estado de espírito. É ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Portanto, ele fala no pecado, ele fala na iniquidade, é por isso que ele está assim e por isso precisa da ajuda de Deus. Então, é isto que uma vez mais nós temos que fazer. É clamar ao Senhor, suplicar ao Senhor, ansiar que o Senhor atue na compreensão de que Deus redime, que Deus tem a redenção para dar ao seu povo. Muito bem. Uma vez mais, é este o caráter de Deus e este é o caráter que Deus quer ver no seu povo quando ele se afasta do caminho. Exatamente. Quando ele peca, sabe, irmão? É isto que Deus quer. Isto é maravilhoso ver que realmente Deus é assim. Exatamente. E sabem, algumas pessoas podem talvez ao ouvir nós falarmos neste assunto, que é o assunto da lição da Escola Sabatina desta semana, pensar, este discurso já é cansativo, já é sempre a mesma coisa, estão sempre a falar do pecado e do pecado e do pecado e do perdão os e do salmos perdão. Também falam constantemente nisso, os salmos. Amigos, deixem-me dizer-vos uma coisa, amigos e irmãos queridos. Porquê que nós falamos disto? Porque nós já percebemos, irmãos, que esta é a essência do problema humano. Aqui é que está o busilis da questão. Aqui estamos a falar da essência dos nossos problemas existenciais. Porque quando nós nos esquecemos deste problema existencial, deste problema central de nós, seres humanos, o mal mascara-se depois de muitas formas e por isso é que há tantas pessoas que andam num corrupio para os consultórios dos médicos e dos psiquiatras e dos psicólogos e de terapeutas e uns vão para aqui e outros procuram encontrar satisfação na vida em ter muitas amizades ou em fazer muitas viagens ou em ter muitas coisas, em ter muitos bens. Tudo isso são manifestações, não são problemas, certo? Mas esses problemas são sintomas, são sintomas de um problema geral e central que dá origem a todos esses problemas. E quando nós orientamos a nossa vida para a solução dos sintomas, podemos solucionar os sintomas, mas a causa que produz os sintomas continua lá.
Então, amigos, quer queiramos, quer não, quer vos agrade, quer não, nós temos que ter a coragem de enfrentar a causa de todos os nossos problemas. E a causa essencial, fundamental, primeira de todos os nossos problemas é o pecado. Ponto final. É isso. É o pecado, queridos. Exatamente. E a solução, a única solução, não há outra, a única solução para este problema central é o perdão de Deus, é a graça de Deus, é o poder de Deus a manifestar-se na nossa vida. Única solução. A solução não está no A, no B, no C. A Bíblia até vai ao ponto de dizer: maldito o homem confia no homem. Portanto, isto aplica-se a todos aqueles que acreditam que através da terapia A, B ou C, XYZ, XPTO, etc., conseguem resolver os seus problemas mentais. Não resolvem. Não resolvem. Não se deixe iludir mais, amigo. Não se deixe iludir mais. Nós temos que ter a coragem de enfrentar a realidade. E enfrentar a realidade é reconhecer: somos pecadores, eu pequei. E sou réu de morte. Ponto final, amigo. Isto é duro de reconhecer. Eu sei que é duro. Eu estou a falar por mim mesmo, eu não estou a falar por vós. Eu sei que isto é duro, mas temos que passar por aí, amigos. Temos que passar, e eu vejo muitas pessoas a querer se esquivar à assunção desta realidade, e quanto mais se esquivam, pior é. Mais se afundam numa multiplicidade de problemas, e às vezes estão tão embranhados em tantos problemas porque fugiram de assumir o problema principal. E o problema principal é este, amigos. Por isso é que gerações e gerações de cristãos, e nós queremos fazer parte dessa falange de cristãos que reconheceram, pela graça de Deus, a essência do nosso problema. E por isso é que estamos a falar disto, porque isto é a essência do problema humano. É a essência ontológica do ser humano, da raça humana. É o pecado, ponto final, parágrafo. É isto, exatamente, amigos. É isso mesmo. Correto. Pronto, é isso. Eu queria partilhar com os irmãos aqui um texto que está também nos comentários desta semana. Os comentários, quando eu digo comentários, é os tal comentários de Ellen White. Ok. Então, está na meditação matinal de 1979, na página 267. Essa meditação tem por título Este Dia com Deus. É uma meditação que eu gostei muito quando eu li em 79. Aqueles que fizeram caminhos estranhos para os seus pés, o Senhor profere palavras de encorajamento. Há aqueles que fizeram caminhos estranhos para os seus pés, o Senhor profere palavras de encorajamento. Ele aceitará as suas orações, caso se arrependam e se convertam. Já está, aquilo que nós vemos sempre no Salmo 51, Salmo 130, certo, não é? Esta é a solução. Através do infinito sacrifício de Cristo e pela fé no seu nome, poderão receber as promessas de Deus. É isso que o salmista quer aqui no Salmo 130. Ora bem. Os filhos de Adão poderão tornar-se filhos de Deus. É interessante esta frase, eu já vou comentar sobre ela. Os filhos de Adão poderão tornar-se filhos de Deus. Oh, como devemos ser cheios de gratidão, porque pelo ato de Cristo, ao assumir a natureza humana, é concedida aos homens caídos uma segunda oportunidade. Amém. Cristo coloca-os num terreno vantajoso. Pela conexão com Ele, podem tornar-se cooperadores de Deus. Pela graça concedida dia a dia por Cristo, podem ser elevados e enobrecidos, tornando-se filhos e filhas de Deus. Tal amor não tem comparação. Agora, isto é muito interessante. Eu não sei se repararam o mesmo que eu reparei. Aliás, eu reparo porque eu sei que é assim mesmo. E achei interessante Ellen White salientar isso mesmo. Costuma-se dizer, e ouve-se dos púlpitos pregar, que todos somos filhos de Deus. Não é verdade. E que todos os seres humanos são filhos de Deus. Mas esse não é o ensino bíblico. Não. O ensino bíblico é que depois da entrada do pecado no mundo, todo o ser humano que nasce neste mundo não é um filho de Deus. É uma criatura de Deus. É uma criatura de Deus. Sim, mas não um filho de Deus. Isso. Porquê? Porque nós só nos tornamos filhos de Deus pela nova criação do coração, do espírito, da alma dentro de nós. Quando Deus recria o ser humano de novo à sua imagem, aqui na Terra, nesta vida, quando se dá o novo nascimento, aí se torna um filho de Deus. Quando se dá o novo nascimento, isso mesmo, não é? E quando Deus muda o coração, muda o nosso espírito, muda a nossa mente, então aí sim começamos a ser filhos de Deus. E é interessante que Ellen White diz: os filhos de Adão poderão tornar-se filhos de Deus. Então, mas já não são filhos de Deus? Não. O que ela está a dizer é que os filhos de Deus podem tornar-se filhos de Deus, porque não o são. Isso. Mas os crentes, os que são verdadeiramente convertidos e que passam pelo processo do novo nascimento,
eles tornam-se filhos de Deus. E novamente, no final desta citação, ela torna a dizer: podem, pela graça concedida diariamente por Cristo, podem ser elevados e enobrecidos, tornando-se filhos e filhas de Deus. Exatamente. Então, se nós queremos entrar na vida eterna realmente e sermos filhos de Deus antes já aqui na Terra, para continuarmos a ser filhos de Deus na nova Terra, nós temos que passar por este processo, pelo arrependimento e pela conversão, e pela fé no nome de Jesus, e pela graça que Jesus concede, e pela ligação com Jesus, podemos tornar-nos realmente pessoas nascidas de novo, cooperadores de Deus, porque Deus, pela sua graça que concede diariamente, nós podemos ser elevados e enobrecidos. Aqui, este é o plano da salvação, para realmente Deus conseguir seres humanos para habitar na nova Terra. Isso. Senão, o resto que não passar por esta experiência não poderá viver na nova Terra. Tem que passar por esta experiência, sem não dúvida. é? Está aqui relatada. E há uma outra citação aqui que eu gostava de ler, e que diz assim: se vocês cometerem algum erro, transformem a vossa derrota em triunfo. Não é? Este é o conselho que Ellen White dá. E ela escreve isto hoje, onde? Em Testemunhos para a Igreja, volume 7, página 244. Se cometerem algum erro, transformem a vossa derrota em triunfo. As lições que Deus envia, quando bem aprendidas, trarão ajuda em tempo oportuno. Coloquem em Deus a vossa confiança. Orem muito, acreiam muito, acreditem muito, confiem, esperem, creiam, apeguem-se à mão do poder infinito e serão mais do que vencedores. Amém. Os verdadeiros obreiros avançam e trabalham pela fé. Por vezes eles desanimam ao observar o pequeno avanço da obra, quando é mais difícil a batalha entre as forças do bem e do mal. Mas, se não se permitirem o fracasso, nem o desânimo, verão as nuvens desfazerem-se e cumprir-se-á a promessa do livramento. Através da névoa com que Satanás os cercou, verão o resplendor dos brilhantes raios do sol da justiça. Esperem, não com ansiedade impaciente, mas com fé inquebrantável e confiança inabalável. Que esta possa ser a nossa experiência, Amém. Irmãos. Amém. Muito obrigado, irmão, por Nós passamos por momentos difíceis e precisamos de nos animar uns aos outros, sem não dúvida, é? sem dúvida. E virá o dia em que eu com certeza passarei por situações muito difíceis e vou precisar da ajuda dos irmãos e do ânimo que me possam dar para enfrentar situações difíceis no futuro, não é? É verdade. Agora é a minha vez de dar aos outros ao ler estas coisas, não é? Mas eu vou precisar que os outros depois façam comigo quando chegar a minha vez. Oxalá que assim seja. Olha, irmão, antes de passarmos à lição de quarta-feira, deixe-me só apresentar. O irmão apresentou aí 2 textos de Ellen White que diz que nem todos são filhos de Deus, não é? Só apenas quando aceitam Cristo. Eu gosto sempre de apresentar 3 versículos bíblicos que provam isso mesmo. Muito bem. O primeiro é o texto de João 1:12, que diz assim: mas a todos que quê? A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Está explicado. Quem é que é feito filho de Deus? Aos que creem no seu nome. Foram feitos, quer dizer que não eram. Foram feitos filhos de Deus, ok? Romanos 8,14 diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Muito bem. Portanto, a explicação tão clara, não há dúvidas nenhumas. Portanto, aqueles que não são guiados pelo Espírito de Deus, obviamente não são filhos de Deus. Como o irmão Gelói disse muito bem, todos os que nascem neste mundo, já nasceram, nascem e nascerão, são criaturas de Deus, isso sim. Todos, sem exceção. Mas nem todos são filhos de Deus. Ou seja, todos os que nascem neste mundo são criaturas de Deus. Todos os que nascem o segundo nascimento é que se tornam filhos de Deus. Perfeito, é isso mesmo. É e isso ainda mesmo. o terceiro texto. Primeira de João... São filhos de Deus porquê? Sabem porquê é que são filhos de Deus? Porque nascem de Deus. Isso mesmo. E como é que eles nascem de Deus? Através da atuação do Espírito de Deus neles. Isso mesmo. O Espírito de Deus atua neles, faz uma nova criação, faz um novo nascimento. Isso. E eles são feitos filhos de Deus porque nasceram de Deus, nasceram do Espírito de Deus. É o que Jesus disse a Nicodemos, é o novo nascimento. Porque o nascimento, o nosso nascimento físico é o chamado nascimento na carne. Ao passo que o novo nascimento é o nascimento no Espírito. Ok? E 1 de João 3,1 diz assim: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque o não conhece a Ele. Amados, versículo 2, agora somos filhos de Deus. Agora. O que quer dizer que antes não éramos.
Exatamente, exatamente. Está Perfeito. claro, Olha, irmão, claríssimo. isso foi muito bom, foi a cereja no topo do bolo, não é? Amém. Louvado seja Deus por isso. Irmão, vamos passar então à lição de quarta e ler estes dois pequenos salmos, o Salmo 113 e depois o Salmo 123. Eu posso ler o 113 e depois o irmão lê o 123, está bem? E depois comentamos também o que é que estes salmos nos revelam. Portanto, Salmo 113, e o Salmo 113 é uma exortação a louvar a Deus pela sua grandeza e pelo amor da sua bondade para com os pobres. Louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor desde agora para sempre. Desde o nascimento do sol até ao ocaso, seja louvado o nome do Senhor. Bom, e mesmo depois do sol se pôr, continua a ser louvado o nome do Senhor. Mas aqui, claramente, o salmista está aqui, portanto, numa exclamação poética. Versículo 4. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor nosso Deus que habita nas alturas? Quem se curva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos? Louvai ao Senhor. Então, mais uma vez aqui o salmista, o que é que ele está a fazer? Está a colocar Deus nos píncaros, não é? Está a pôr Deus no pedestal, porque ele é digno de estar nessa posição, e a revelar que é só porque Deus é como é que há esperança para nós, seres humanos. Não há outra... Não tenham ilusões, irmãos e amigos, não tenham ilusões. Isso. Sem Deus nada somos. E aproveito para dizer o seguinte, eu aqui há uns anos atrás, já foi há bastantes anos, eu tive a oportunidade de ler ou de ouvir algumas biografias sobre homens que foram nomes sonantes na antiguidade, que negaram a existência de Deus. Esses homens terminaram a sua vida de forma triste, de forma horrível mesmo. Por exemplo, agora não me recordo o nome dessa pessoa, mas um indivíduo que foi um indivíduo que constantemente negou a existência de Deus e chegou ao fim da sua vida e era um louco autêntico, até se agarrou a um animal a chorar e, enfim, irmãos... Eu também não me recordo, não sei se foi Nietzsche. Eu penso que foi, eu penso que foi Nietzsche ou Jean-Paul Sartre, já não me recordo, mas foi um nome famoso, sonante, digamos. Por exemplo, Sigmund Freud, o pai da psicanálise, e eu, infelizmente, estudei muita psicanálise no meu primeiro ano do curso de enfermagem, e eu vim finalmente a descobrir que esse homem era um autêntico psicopata. Portanto, são indivíduos, e ele negava a existência de Deus, portanto, ele não queria saber de Deus para nada, ele tentou descobrir o que é a mente humana, mas no seu próprio conhecimento, abstraindo-se da revelação, e ele era de uma família judaica, portanto, que tinham certamente conhecimento da revelação. Todos aqueles que enveredaram pelo caminho de não acreditarem em Deus ou de acreditar e não quererem depender dele, pois bem, nunca terminaram bem a sua existência nesta terra. Nunca, nunca mesmo. Então, irmãos, não tenhamos ilusões nenhumas, portanto, nós só somos o que somos, só podemos viver uma vida de bem, de felicidade e alegria nesta terra. E porquê é que nós vemos o mundo a desfazer-se à nossa volta, irmãos? Porque o mundo está cada vez mais longe de Deus e por isso está a caminhar para a desgraça, para a miséria. Agora, nós temos, pela graça do Senhor, a possibilidade de, mesmo vivendo neste mundo que está a desfazer-se completamente, nós vivermos vidas com alegria, com satisfação interior no nosso coração, porque Deus está connosco e Deus está connosco quando nós o buscamos. Aliás, gosto muito daquele texto de 2 de Crónicas 15:2, que diz: o Senhor está connosco enquanto nós estamos com Ele. Se o buscarmos, Ele se deixará achar. Se o rejeitarmos, Ele nos rejeitará. É isso. Eu vou ler o texto 2 de Crónicas. Eu já disse o texto, mas é importante termos esse texto na mente, assim. Portanto, diz assim... portanto, um profeta, o profeta Azarias, filho de Obed, que saiu ao encontro de Asa, que era um rei de Judá, e disse-lhe: ouvi-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, vos deixará. Então, amigos, se nós buscarmos... Diga novamente o capítulo e o versículo, irmão. 2 de Crónicas 15:2. 15:2, muito bem. Para os irmãos poderem sublinhar nas suas Bíblias. Exatamente.
Ok, irmão. Agora leia o versículo, o capítulo, o Salmo, perdão, 123. Só salientar aqui um ponto interessante que se nota aqui no Salmo 113, que é o seguinte: há aqui um contraste. O salmista faz aqui um contraste. Salienta, por um lado, que Deus é tão excelso, que está acima de todas as nações, a sua glória está acima dos céus, diz ele no verso 4, não é? E o seu trono está nas alturas, diz ele no verso 5. Isso. E depois, ele é tão excelso, ele é tão majestoso, ele é tão grandioso, mas no entanto faz coisas simples. Isso. Quais são essas coisas simples? Olhem o versículo 6, ele se inclina para ver o que se passa sobre a terra. E depois no versículo 7, vejam que este Deus tão grandioso consegue fazer isto que está no versículo 7. Exato. Ele ergue do pó o desvalido e do Isso. monturo necessitado. Isso. Então, este Deus tão excelso e tão grandioso, rodeado da adoração de milhões de anjos, ele consegue preocupar-se com o desvalido e com o necessitado. Isso mesmo. Estão a ver este contraste? Isso. É fantástico. E é isto que o salmista realmente admira e aprecia do caráter de Deus, não é? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo necessitado. E ainda mais, no versículo 9 diz: faz com que a mulher estéril viva em família, faz com que a mulher estéril tenha filhos. Então, Deus é um Deus que se preocupa com este tipo de coisas, com o desvalido, o necessitado e com a mulher estéril, não é? Vamos ler então o Salmo 123. É interessante realmente o contraste. Deus é realmente poderoso e ao mesmo tempo ele aprecia as coisas que parece que não valem a sua atenção, não é? Que Deus é tão poderoso. O Salmo 123: a ti que habitas nos céus eleva os meus olhos, como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores e os olhos da serva na mão da sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade, do desprezo dos soberbos. Portanto, novamente, vemos que realmente o caráter de Deus, que é um Deus que é capaz de prestar atenção a estas situações, e a parte que nos cabe a nós, que é suplicar, é rogar ao Senhor que intervenha e que atue, não é? E leva os meus olhos a ti que habitas nos céus. Ou seja, ele está nos céus, mas nós temos que conseguir elevar o nosso coração ao Senhor lá nos céus e diz: Senhor, presta atenção ao que se passa aqui na terra, isto está a acontecer à minha volta, está a acontecer na minha vida, está a acontecer na igreja, está a acontecer no teu povo, e nós precisamos que tu nos ajudes, precisamos da tua atenção. E é isto que nós vemos, portanto, nestes salmos. O que é que nós vemos? Deus é majestoso, Deus é grandioso, Deus é misericordioso, para dar atenção a estas coisas simples, não é? E mostra que realmente os nossos olhos têm que estar fitos em Deus, até que Ele se compadeça de nós, até que Ele tenha misericórdia de nós. É isso que diz o verso Sem dúvida. 2 e o verso 3 do Salmo 123, não é? E sabe, irmão, Então, quando o salmista aqui dá voz, digamos, aos seus sentimentos, e eu aqui chamam particularmente a atenção os versículos 3 e 4, ou seja, os dois últimos deste salmo, quando ele diz: tem piedade... Estamos fartos, estamos saturados, diz ele. Isso, tem piedade de nós, ó Senhor, tem piedade de nós, pois estamos assaz, diz aqui a minha expressão, assaz fartos de desprezo. Quem é que nos despreza? Pois bem, são aqueles que não amam a Deus. E aqueles que não amam a Deus não só nos desprezam, como às vezes e muitas vezes nos ridicularizam. E quando nós somos alvo de escárnio, de desprezo, de ridículo, pois bem, não é fácil. Não é fácil. E certamente que o salmista viveu isto. Agora, quando nós lemos estas palavras, nós sentimos um enorme consolo no nosso coração, porque eu, pelo menos, eu falo por mim próprio, eu digo assim: caramba, não sou só eu que passo por isto. Há muitos milhares de anos atrás houve outros homens de Deus que passaram pelo mesmo. Ou seja, o que é que há de novo debaixo do sol? Nada, uma vez mais, não há nada de novo debaixo do sol. E depois diz aqui o versículo 4: a nossa alma está sobremodo farta da zombaria daqueles que estão à sua vontade. Quem são aqueles que estão à sua vontade? Aqueles que andam pelos seus pensamentos, não querem saber Deus para nada, e muito menos do povo de Deus, e portanto andam conforme... Mas zombam do povo de Deus, mas escarnecem do povo de Deus, mas zombam. Exatamente. Muitas vezes quando eles depois se veem em dificuldades, depois às vezes vêm pedir mendigar, digamos, a nossa simpatia e a nossa ajuda.
E depois ele fala aqui do desprezo dos soberbos. Quem são os soberbos? Pois bem, soberbo é a palavra que melhor define aqueles que acham que não precisam de Deus para nada. Portanto, tem o rei na barriga, como se costuma dizer, não é? Portanto, não precisam de Deus para nada. Porque, reparem, andar com Deus, queridos irmãos, envolve uma ação consciente e deliberada de sacrifício da nossa parte. Envolve isso. E, portanto, não é fácil, é um caminho difícil, é um caminho estreito. Por isso é que Jesus disse que o caminho que leva à vida é estreito, não é? É um caminho que é sempre a subir, não é? E, portanto, um caminho a subir não é fácil, não é? Quem já fez caminhadas, eu já subi vários montes, não é? Não é um caminho fácil, mas quando nós fazemos e conseguimos chegar lá acima ao topo, não é? Da subida que nos propusemos, nós temos uma sensação de satisfação, temos alegria, temos regozijo, porque conseguimos atingir o alvo. Pois bem, sintamos também esse prazer na nossa caminhada, mesmo Exatamente. Que tenhamos que, enfim, passar, digamos, por este desprezo, por esta zombaria, que inevitavelmente, irmãos, nós teremos que passar, porque nós vivemos num mundo onde as forças do mal, digamos, têm um grande controle sobre muitas pessoas. E essas pessoas podem até estar, claro, a gente não está preocupado com aqueles que estão lá do outro lado do mundo, ou mesmo num país distante, ou mesmo, digamos, pessoas que possam viver perto de nós, mas que nós não conhecemos. Pois bem, nós estamos preocupados com aqueles que estão mais perto de nós, que estão mais chegados a nós nos nossos relacionamentos. Pois bem, alegremos naquilo que o salmista exprimiu, porque aquilo que ele exprimiu, nós não revemos. É o que se passa connosco. É exatamente, tal e qual, irmão, tal e qual. É isso. Por isso os salmos são tão importantes estarem na Bíblia, para nós os lermos e ganharmos ânimo. Então não esqueçam, aqui no final do verso 2, Deus é um Deus que se compadece, e no início do verso 3, Deus é um Deus que tem misericórdia. Isso. Então, por isso temos que fazer aquilo que diz o verso 2, os nossos olhos têm que estar fitos em Deus até que Ele se compadeça. Até que. Ou seja, fitos em Deus até que se compadeça. Olhem, lembrem-se sempre do caso de Jacó. Lembrem-se sempre do caso de Jacó. Não te deixarei ir se me não abençoares. Isso mesmo. E ela apegou-se até obter a bênção. É isso mesmo. Até obter a bênção. E aqui o salmista diz, no final do verso 2, até que se compadeça de nós. Os nossos olhos estão fixos em ti até obter a bênção. É como aquela viúva que não deixou de chatear o juiz até que ele lhe respondeu ao pedido. Isto é bonito, porque o caráter de Deus é assim. Deus só espera que a gente realmente insista na nossa oração. Porquê? Porque isso fortalece a nossa fé, torna-a mais forte para o futuro. E Deus quer que nós atuemos assim. Porque e sobretudo, irmão, assim, a fé não se fortalece. Então Deus quer que a gente faça esse trabalho. Sabe, eu já cheguei a esta conclusão e há muito tempo que Deus quer que nós peçamos algo a Ele, porque se nós obtivéssemos algo sem pedir, facilmente cairíamos na tentação de achar que nós é que conseguimos aquilo, não é? E portanto não daríamos a glória devida ao nome de Deus e à sua ação para connosco. Então quando nós pedimos, reparem bem, eu vou explicar de forma ainda mais concisa. Se nós a necessitar de algo não pedíssemos e obtivéssemos esse algo, imediatamente a gente dizia, eu consegui pela minha força, pela minha sabedoria, pelo meu poder. Assim, se nós pedimos a Deus e pedimos e insistimos e depois a coisa surge, nós, só se formos muito, desculpem uma expressão, só se formos muito parvos, é que não iremos perceber a ligação de causa e efeito entre a coisa que nós obtivemos e o pedido que fizemos a Deus, ou seja, iremos perceber na nossa mente que temos a coisa que temos porque Deus respondeu ao nosso pedido. E aí a glória é para quem? É para nós ou é para Deus? É para Deus, obviamente. Muito bem explicado. Ainda há dias eu li uma meditação, um texto de Ellen White, onde ela explicava exatamente isso. O irmão explicou muito bem, é isso mesmo. Eu queria partilhar com os irmãos um texto que vem aqui nos comentários de Ellen White também, na página 52, retirado de Já Todas as Nações, página 146. E estas páginas que eu digo dos livros são as páginas das edições feitas pela publicadora Servir. Então diz assim: a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os que assim o adorem. Agora, prestem muita atenção nas linhas seguintes, porque aqui vamos ficar a saber o que é adorar a Deus em espírito e em verdade.
porque isto há muita confusão acerca disto, uns explicam uma coisa, outros explicam outra, e há muita confusão. E aqui está muito bem explicado, e nós ficamos a aprender e a saber o que é adorar a Deus em espírito e em verdade, que é esses que Deus quer, que o Pai procura, e que o Filho também procura, que Cristo também procura, claro. A religião não deve limitar-se a formas e cerimónias exteriores. A religião que vem de Deus é a única que leva a Ele. Ou pondo a frase ao contrário, a única religião que leva a Deus, conduz a Deus, é aquela que vem de Deus. Claro. As religiões que não vêm de Deus não conduzem a Deus. Nem mais. Continuemos. Conduzem àqueles que as originaram. A fim de o servirmos devidamente, é necessário, e aqui é que está o segredo, a fim de servirmos a Deus devidamente, é necessário o quê? O texto diz, nascermos do Divino Espírito. Ora bem. Isto vai purificar o coração e renovar a mente, dando-nos uma nova capacidade para conhecer e amar a Deus e comunicar-nos-á obediência voluntária a todos os seus preceitos. Este é o culto verdadeiro. É o fruto da operação do Espírito Santo. É o Espírito que inspira toda a prece sincera que é aceitável a Deus. Onde quer que alguém vá em busca de Deus, aí manifesta a obra do Espírito, e Deus revelar-se-á a essa pessoa. Ele busca tais adoradores, espera recebê-los e torná-los seus filhos e filhas. Espera receber esses adoradores e torná-los, não eram, não são, mas torna-os filhos e filhas de Deus. Então o que é que nós vemos aqui? O que é adorar a Deus em espírito? Como é que eu consigo adorar a Deus em espírito? Tenho que passar por este processo, tenho que nascer do Espírito Santo. Se eu não nascer do alto, se eu não nascer do Espírito, lembram-se da frase que Cristo disse a Nicodemos, necessário vos é nascer do alto. Aquele que não nascer do alto não pode ver o reino de Deus, nem pode entrar no reino de Deus. Algumas Bíblias dizem nascer de novo, mas o original não diz isso. O original diz nascer do alto, nascer de Deus, nascer do Espírito. As traduções de algumas Bíblias dizem nascer de novo. Está bem, percebe-se a ideia, mas o que Cristo disse é nascer do alto, é nascer de Deus, do Espírito. Então, o texto diz, é necessário nascermos do Divino Espírito. Isto vai purificar o coração e renovar a mente, dando-nos uma nova capacidade para conhecer e amar a Deus. Então, como é que nós conseguimos adorar a Deus em verdade? Nós só conseguimos compreender a verdade e viver na verdade, verdadeiramente compreender a verdade, quando o Espírito de Deus faz este novo nascimento no ser humano, que purifica o coração, dá um novo espírito, renova a mente e dá-nos a capacidade para entender, para conhecer Deus e amar a Deus através da sua palavra. Se nós não passarmos por estes passos, nós não vamos verdadeiramente compreender a Bíblia, a palavra de Deus, tal como Deus quer. Muito bem. Tal como Deus gosta. Então, só assim nós conseguiremos adorar a Deus em espírito. Se o Espírito de Deus tiver feito em nós esse nascimento do Espírito. Isso. E com o Espírito de Deus em nós, eu vou conseguir adorar a Deus em espírito. E vou conseguir adorá-lo em verdade. Porquê? Porque eu agora percebo a verdade. Eu agora compreendo a verdade. Isso. O Espírito de Deus a trabalhar em mim faz-me compreender a verdade. E eu consigo adorar a Deus com base na verdade que eu agora compreendi, que o Espírito de Deus me dá a entender, com base na Bíblia, com base na palavra de Deus. Agora compreendo a verdade e consigo adorar a Deus naquilo que Deus quer que eu faça. Eu consigo entender o que é que Deus pede de mim, o que é que Deus quer, como é que eu tenho que viver. É a verdade. Então eu adoro a Deus seguindo ou vivendo essa verdade. Comunicar-nos à obediência voluntária. Então, adorar a Deus em verdade é conseguirmos viver a nossa vida cristã obedecendo voluntariamente a todos os seus preceitos. Como? Nascendo do Divino Espírito, que purifica o coração e renova a nossa mente. É o Espírito que inspira as orações sinceras que são aceitáveis a Deus. Então, sempre que alguém vai em busca de Deus e quiser passar por esta experiência, o Senhor atua na pessoa e faz este milagre, não é? Então, é esta busca, tem que haver esta busca, tem que se deixar Cristo atuar, o Espírito atuar e temos que fazer esta busca. Muito bem. Irmão, já estamos adiantados na hora, já estamos com 1h33. Vamos finalmente ao Salmo 103, que é o Salmo, portanto, estudado na lição de quinta-feira, e eu vou ler este Salmo. Diz assim: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. E agora aqui o salmista começa por enunciar o primeiro dos maiores dos benefícios que Deus dá. Versículo 3. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Ele perdoa e sara.
Lá está, os dois elementos. As duas facetas. As duas facetas. O perdoar e o criar, e novamente. o sarar, neste caso é o sarar, exatamente. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Depois aqui ele vai fazer uma retrospectiva histórica, portanto, e vai dizer, fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades, porque se o fizesse, estávamos todos perdidos. Pois, quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Porque o homem são seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Pois passado por ela o vento, logo se vai e o seu lugar não conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem. E porquê que é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem? Porque aqueles que o temem hão de viver a vida eterna. Logo eles hão de sentir e provar a misericórdia do Senhor de eternidade a eternidade. Faz sentido o que o salmista aqui diz. E a sua justiça sobre os filhos dos homens, sobre aqueles que guardam o seu concerto e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor anjos seus magníficos em poder. Esta expressão é uma expressão muito usada por Ellen White quando ela se refere aos anjos magníficos em poder. Isso. Não é uma expressão que ela inventou, é uma expressão bíblica. Portanto, está aqui no Salmo 103, versículo 20. Bendizei ao Senhor anjos seus magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, é outra expressão para anjos. Vós, ministros seus, que executais o seu beneplácito. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. É um lindo salmo, é um salmo lindo, lindo, lindo mesmo. Aliás, como todos, não é? Cada um é mais lindo que o outro, não é? Mas, mais uma vez, nós temos aqui, portanto, que o Senhor é misericordioso, o Senhor é bondoso, e todos aqueles que aceitam esta misericórdia de Deus e que vivem, sobretudo, este perdão das nossas iniquidades, este sarar das nossas enfermidades, pois bem, nós podemos experimentar a misericórdia do Senhor de eternidade a eternidade. Irmãos, é o mais precioso bem que Deus pode oferecer e quer oferecer a todos é a eternidade. Gosto muito do texto de 1 João 2,25 que diz, e esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Então o Senhor quer nos dar o maior de todos os dons, que é a vida, e vida com abundância, como Ele disse em João 10,10, que é a vida eterna. Pois bem, possamos nós cumprir com os seus requisitos, não inventar condições, ir à busca na palavra de Deus quais são as condições que Deus coloca para nós termos acesso à sua graça, à sua misericórdia, à sua benignidade, e vivermos depois o nosso dia-a-dia, digamos, na busca na busca de implementar, fazendo a nossa parte, implementar essas condições que Deus requer de nós para obtermos essa misericórdia. Pois bem, amigos, que o Senhor seja... Só aqui um pormenor. Força, irmão, força, esteja à vontade. Portanto, o mesmo pensamento que nós vemos em todos os salmos aparece de facto aqui. No versículo 3, o Senhor é um ser que perdoa, não é? Uhum. É um ser que sara, no versículo 3, e no versículo 4 é um Deus que redime a nossa vida, não é? Que nos dá graça e misericórdia, que nos farta de bens, o versículo 5, faz justiça, diz o versículo 6, julga os oprimidos, e no versículo 8 é misericordioso e compassivo, longânimo e benigno. É interessante estas 4 palavras aqui juntas no versículo 8, isto é fantástico para mim, porque para mim, não há mais palavras que possam ser usadas para descrever de facto o caráter de Deus. É misericordioso, é compassivo, é longânimo e é benigno. Então está aqui reunido realmente o melhor do caráter. Sabe, irmão, de Deus. Quando nós hoje escrevemos um texto, nós temos maneiras de realçar
o que queremos realçar, por exemplo, pondo um negrito, ou pondo um sublinhado, ou pondo um itálico. Pois bem, antigamente, o que é que os autores faziam? Eles faziam esse reforço usando palavras sinónimas para reforçar a ideia principal. Portanto, quando essa ideia de que Deus é bom é dita 4 vezes, com palavras diferentes, mas são sinónimas, é mesmo para dar ênfase, não é para deixar bem claro o que Deus é. Exatamente, é isso mesmo. Agora, prestem atenção a uma coisa, a um pormenor. O versículo 9, ele diz, não repreende perpetuamente. O que é que isto quer dizer? Que Deus repreende. Isso. Mas não repreende perpetuamente. Mas repreende. Então há situações na vida do crente, do cristão, na vida do adventista, em que Deus repreende, tem mesmo que repreender. Para quê? Para o aperfeiçoar e para o levar a ter um caráter qualificado para viver na nova terra, uma vida eterna, não é? Deus tem mesmo que repreender. Aliás, o versículo bíblico não diz que Deus repreenda quem ama. Isso mesmo. O Apocalipse não diz que Deus repreenda quem ama. Eu repreendo a quem amo. Então Deus tem que fazer mesmo esse trabalho. Agora, não repreendo perpetuamente, porque senão também desanimávamos e acabávamos por sucumbir, que é aquilo que o inimigo quer. Mas agora prestem atenção a este pormenor. A segunda metade do versículo 11 diz que a misericórdia do Senhor é grande para com quem? Isso. Para com aqueles que temem a Deus, não é? Então, se eu não temer a Deus, Deus acaba por não ter misericórdia para comigo. Deus quer exercer a misericórdia, Deus está à espera, Deus quer, mas Ele não consegue. Ele não consegue fazer esse trabalho. E a pessoa acaba por morrer nos seus pecados, ou morrer afastado de Deus, não se qualificou para a vida eterna. E agora reparem, esta mesma ideia aparece na segunda metade do versículo 13. Portanto, é na segunda metade do 11 e agora aparece na segunda metade do versículo 13. O Senhor compadece daqueles que o temem. Então, ele diz que Deus tem misericórdia dos que o temem no 11, e no 13 diz que Deus tem compaixão daqueles que o temem. Nós temos que temer ao Senhor para obter esta misericórdia, esta compaixão dele. Porque se não temermos o Senhor, Deus não vai fazer esse trabalho. Não vai, irmãos, não vai. E agora reparem, esta ideia é tão importante que ele repete a mesma ideia no verso 17. No verso 17 ele diz, mas a misericórdia do Senhor é de eternidade em eternidade sobre quem? Aqueles que o sobre os que o temem. Os que o temem. Nós temos que temer o Senhor. Isso. Para que o Senhor faça este trabalho em nós, irmãos. E agora, no versículo 18, ele diz, para com os que guardam sua aliança. O que é que nós temos que fazer? É guardar a aliança que Deus um dia fez connosco e que nós um dia fizemos com Ele através do batismo. Isso. Se nós não temermos o Senhor e não guardarmos essa aliança que fizemos com o Senhor no dia do batismo, como é que o Senhor consegue atuar, agir em nós para nos qualificar, para nos aperfeiçoar para a vida eterna? Deus não consegue fazer esse trabalho, não é? Agora, na segunda metade do versículo 18, há ainda outro requisito, que é necessário para que nós sejamos objeto da compaixão do Senhor e da sua misericórdia para connosco, que é lembrar-nos dos preceitos de Deus e cumpri-los. Quais são os preceitos de Deus? São os 10 mandamentos. Isso. E cumpri-los. Claro que há mais, mas tudo se resume nos 10 mandamentos. E os 10 mandamentos se resumem no fundo a 2 coisas. Amar a Deus e ao próximo por nós mesmos. Portanto, Deus é misericordioso, sim, mas diz o versículo 18, a segunda metade, para aqueles que se lembram dos preceitos de Deus e os cumprem. Portanto, vejam que é para aqueles que temem, para aqueles que temem, para aqueles que temem, em 3 versículos, e agora diz para aqueles que se lembram dos preceitos de Deus e os cumprem. Portanto, é bem saliente, de facto, nos Salmos, que Deus põe condições ao crente. Deus põe condições àqueles que foram batizados, àqueles que aceitaram um dia, portanto, viver a vida segundo a vontade de Deus. Se nós não cumprirmos estas condições, Deus pode ser muito bom, pode ser muito misericordioso, mas de nada nos valerá. É tão importante, irmãos, que nós compreendamos isto, é tão importante isto, para nós conseguirmos obter as bênçãos. Eu queria ler para os irmãos. E vamos terminar com essa citação, irmão, que exatamente, já estamos, portanto, no nosso tempo limite. É isso mesmo. Então, diz assim, a história bíblica sustém o coração desfalecido com a esperança da misericórdia de Deus. E é isso que nós vemos nos Salmos. Não precisamos de desesperar. Quando vemos que outros têm lutado através de desânimos semelhantes aos nossos,
e caíram em tentações da mesma maneira que nós e, no entanto, reconquistaram o terreno e foram abençoados por Deus. Ora bem. Portanto, não desesperemos quando vemos que outros têm lutado através de desânimos semelhantes aos nossos e caíram em tentações da mesma maneira que nós e, no entanto, portanto, é aqui que não devemos desesperar, é aqui que nós devemos concentrar o nosso pensamento. O que é que esses no passado fizeram? Esses que passaram pelo mesmo caminho que nós, esses homens santos do passado, esses grandes homens da Bíblia, o que é que aconteceu com eles? Eles caíram, mas não no desesperaram. entanto, reconquistaram o Isso. terreno e foram abençoados por Deus. As palavras da inspiração confortam e animam a alma errante. Se bem que os patriarcas e os apóstolos fossem sujeitos às fragilidades humanas, obtiveram, pela fé, boa reputação, combateram os seus combates na força que o Senhor dá e venceram gloriosamente. Assim podemos confiar na virtude do sacrifício expiatório e ser vencedores em nome de Jesus. Amém. A humanidade é a humanidade em todo o mundo, desde os tempos de Adão até à geração atual, e o amor de Deus é, através de todos os séculos, um amor incomparável. Então, o que é que nós temos que aprender quando nós contemplamos a história destes homens da Bíblia? Primeiro, há esperança de misericórdia, não precisamos desesperar, eles lutaram tal como nós, tiveram desânimos tal como nós, caíram em tentações tal como nós, da mesma maneira que nós. No entanto, houve uma coisa que eles fizeram, eles não permaneceram caídos. Eles reconquistaram o terreno e diz o texto 2 vezes, eles combateram e venceram, e nós também podemos ser vencedores. Amém. Então, eles foram vencedores, eles não permaneceram vencidos, eles foram vencedores. Isso. Eles conseguiram aperfeiçoar o seu caráter conforme aquilo que Deus gosta de ver no ser humano. E é esse o trabalho que nós temos que fazer. É isso. Temos que nos levantar, reconquistar o terreno, lutar e combater e vencer. Amém. Então, Amém. É isso, no fundo, se lermos com atenção os salmos falam nisso. Está em queda, está deprimido, não está debaixo do favor de Deus, está a ser castigado por Deus, mas nós podemos sair desse estado porque Deus dá a força para isso. Amém. Está aqui um resumo de todos os... poder para isso. Os salmos é essencialmente isto. É exatamente. Então, nos dão realmente... O irmão resumiu com chave de ouro, digamos, os salmos e particularmente os salmos que vimos na lição desta semana. Irmão, vamos terminar mesmo... Há aqui 5 linhas no comentário Força, do então. White, mas na lição de sexta, na lição de sexta-feira. E diz assim, temos pecado contra ele e não merecemos o favor de Deus. No entanto, ele mesmo pôs nos nossos lábios a mais maravilhosa de todas as petições, que é, não nos rejeites por amor do teu nome, não abatas o trono da tua glória, lembra-te, não anules o teu concerto connosco, Jeremias 14, 21. Quando vamos a ele, confessando a nossa indignidade e o nosso pecado, ele comprometeu-se a atender ao nosso clamor. A honra do seu trono foi-nos dada como penhor do cumprimento da sua palavra. Animemos com estas palavras e que o Senhor ajude o seu povo. Amém. Muito obrigado. Vamos terminar com uma oração. Nosso querido e amado Pai que estás nos céus, como não ter palavras, Senhor, para louvar profundamente o teu santo nome, Senhor, Amém, o teu Senhor. santo e excelso nome, pela tua imensa e incomensurável benignidade para com o teu povo e para com cada um de nós em particular. Senhor, permite que cada vez mais na nossa boca, na nossa mente, possam estar as palavras e os sentimentos dos salmistas que se regozijaram em Ti, que apesar das suas falhas, que como humanos também as tiveram, mas eles foram vencedores em Ti, como acabámos de ver, Senhor, que nós possamos também ser vencedores, porque é isso mesmo que Tu queres para com cada um de nós, Senhor. Ó bom Pai, que não possamos ter inveja destes que venceram, mas pelo contrário, nós possamos ter uma admiração e sentir que se eles puderam, com a Tua graça, com o Teu poder, nós também podemos. Ó Senhor, ajuda-nos, pois, a não termos uma mentalidade derrotista, mas uma mentalidade que se apodera pela fé da vitória e no Teu poder irá finalmente alcançá-la. Senhor, despede-nos com a Tua bênção e a Tua paz nos nossos corações deste momento de reflexão. É o que nós te pedimos e pela fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Assim seja. Deus abençoe a todos. Ok, irmãos, até à próxima. Uma boa semana para todos vós e até para a próxima semana, se Deus quiser. Até para a semana.